Muito bem, meus queridos, nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, aí onde você estiver agora, pode abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler no capítulo de número 2, a famosa história do paralítico de Cafarnaum, a cura do paralítico de Cafarnaum. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo número 2. Se você não tiver com Bíblia aberta, não tem problema. Acompanhe a leitura, eu vou fazer a leitura de todos os primeiros versos desse capítulo que conta a história do paralítico de Cafarnaum. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Meus queridos, como eu disse no início, o tema de hoje é 5 homens e um segredo. 5 homens e um segredo. Nós estamos diante de uma cena extraordinária. Como sabemos, Cafarnaum se tornou uma base. Na verdade, muitos dos discípulos de Jesus moravam em Cafarnaum. Até mesmo Pedro morava em Cafarnaum. Jesus estava sempre nesta casa. Nós não sabemos exatamente que casa é essa. Alguns comentaristas sugerem que possivelmente seja até mesmo a casa de Pedro. Nós não sabemos. Mas ali em Cafarnaum que Jesus fez muitos milagres, muitas curas. E a cidade se tornou até muito responsabilizada. Você se lembra quando Jesus chega a fazer uma advertência para Cafarnaum? Ele chega a dizer que se Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que Cafarnaum havia presenciado, eles precederiam Sodoma e Gomorra no juízo final. Ou seja, Jesus estava colocando aqui que aquela cidade, diante de tantos sinais, diante de tantos prodígios que haviam ocorrido, era uma cidade já responsabilizada. E nós estamos então nesse cenário. Jesus está dentro de uma casa, no meio daquela casa, no salão principal daquela casa, e a palavra de Deus nos diz que ela estava cheia, lotada, provavelmente todas as entradas, portas e janelas, não tinha como se aproximar de Jesus. E ali, então, a palavra de Deus nos conta a história desses 5, pelo menos 5 homens, possivelmente até mais. Um grupo de pessoas se dirigiram até Jesus com uma missão. E eles queriam levar um paralítico, alguém que estava acamado, paralisado, a sua vida, não sabemos se foi de nascença, não sabemos se foi uma experiência que ele veio passar, uma tragédia na sua vida. A Bíblia apenas fala que era o paralítico de Cafarnaum. Então, muito provavelmente, eles, obviamente, tentaram entrar por meios normais, pela porta, ou quem sabe até pela janela, mas não dava, estava lotada, a casa estava cheia, não tinha como.
Aqui nós vemos então já uma atitude de perseverança diante de uma adversidade, de uma dificuldade de cumprir aquela missão que eles tinham, de levar aquele homem com impedimentos físicos até a presença de Jesus. E ali então algo extraordinário acontece. A palavra de Deus nos fala que eles subiram no telhado. Eu fico imaginando então aqueles 5 homens discutindo uma solução e quem sabe um deles tem essa ideia. Nós vamos conseguir, não vamos desistir. Nós vamos levar o nosso amigo ou familiar, não sabemos. Vamos dizer aqui que era um amigo, alguém muito querido, para aqueles homens arriscarem a própria vida. Poderiam escorregar de cima daquele telhado, poderiam cair, poderiam se machucar. E a palavra de Deus nos diz que eles sobem no telhado. Quantos casos de pessoas que a gente ouve falar que caíram do telhado e se machucaram, poderiam ficar no mesmo estado que aquele amigo, com um tipo de paralisia ou mesmo perder a própria vida. Mas eles arriscam tudo, a própria vida, para cumprir a missão de levar aquele homem até Jesus, porque eles tinham um segredo. E o segredo vai ser desvendado pelo próprio Jesus. É algo que não pode ser visto a olhos humanos, mas é a primeira coisa que Deus vê, é a primeira coisa que Deus procura naqueles que se aproximam dele. Então, ali naquela cena, a palavra de Deus nos fala que eles subiram um telhado, muito provavelmente Jesus falando, ensinando ali naquela sala. A palavra de Deus nos diz que eles param exatamente em cima, onde Jesus está. Observando a voz, o som, a localização, eles disseram, é aqui que Jesus está. E começaram a remover as telhas daquela casa. É chamado de eirado, era um tipo de uma cobertura muito diferente das nossas casas, evidentemente. Eram vigas compridas, bem separadas uma das outras, com uma cobertura de fácil remoção. E ali eles removeram o telhado, miraram exatamente o local na frente de Jesus. Amarraram em cordas, possivelmente 4 cordas, e os 4 homens, cada um segurando na ponta daquela corda, começaram a descer aquela maca. Deitado na maca, um homem paralítico. Gente, é uma cena de cinema. É uma situação assim impensável. Tal era realmente a ousadia, a coragem e a determinação daqueles 5 homens. Eu digo 5 porque o próprio paralítico concordou com tudo aquilo. Isso tem a ver quando Jesus se dirige a sua palavra àqueles homens. E aqui então vai o grande segredo daqueles 5 homens, que é imprescindível para qualquer um que quer se aproximar de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus olha aquela cena, muito provavelmente fica em silêncio. O silêncio toma conta daquele ambiente, as pessoas espantadas, impressionadas com aquela cena daquele paralítico descendo aos pés de Jesus. Ele é colocado no chão. E a Bíblia diz então, Jesus olha para aquilo e diz assim, vendo-lhes a fé. Essa expressão de Jesus é muito debatida e discutida pelos teólogos, pois aqui ela está no grego original, literalmente no plural. Jesus poderia ver a fé apenas do paralítico, ali através do seu desejo de ser curado. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele contempla, ele olha e vê no coração dos 5 homens o que eles guardavam secretamente, o que ainda não havia sido exposto para as demais pessoas. A não ser para os mais observadores, porque para ter um ato daquele é de fato um ato de fé. Ali você vê todas as dificuldades possíveis, a vida sendo colocada em risco, o perigo de subir no telhado, a criatividade, a determinação, a garra, o esforço mútuo de uma equipe para que aquele jovem, que aquele homem, nós não sabemos a idade dele ao certo, fosse colocado aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela cena, olha para os 5 homens e um segredo, e Jesus então desvenda o segredo diante de todos que estavam assistindo aquele momento, aquela cena, diante de toda aquela plateia, vamos dizer assim. Jesus diz, vendo-lhes a fé aqui de todos os 5, meus irmãos.
A fé, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela tem dois aspectos na palavra de Deus. Existe o que nós chamamos de fé objetiva e fé subjetiva. O que seria a fé objetiva? É importante porque há um grupo aqui, um grupo de ouvintes que estavam lá naquela sala, naquele dia, naquele lugar, que eram, vamos dizer assim, eles tinham apenas esse primeiro aspecto da fé, a fé objetiva. Tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o material, com aquilo que nós cremos, com a nossa confissão de fé. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em Judas, a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Não está falando aqui do ato de confiar, está falando de uma fé objetiva, é o conteúdo da nossa crença, o que você crê. Qual a sua fé? Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, qual o conteúdo das suas crenças? Você pega todas as suas crenças, o material da sua fé, você pode dizer que esta é uma fé objetiva. Ela é importante, sim, porque através dessa fé nós vamos conhecer mais acerca de Deus. Eu posso dizer, sim, que é necessário nós termos acesso a essa fé objetiva. É a palavra de Deus, escrita, registrada, transmitida aqui pelo Espírito Santo, inspirada aos santos profetas e apóstolos do passado, para que hoje eu e você pudéssemos ouvir a palavra de Deus e receber a segunda fé, o segundo tipo de fé, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, nessa hora, meus queridos, havia ali naquele grupo de pessoas, alguns que tinham apenas esse primeiro aspecto da fé, a fé objetiva. São aqueles que conhecem teologia, conhecem leis, conhecem até a palavra de Deus, mas ainda não conheceram o Deus da palavra. Eu já vou falar já desse grupo também. Esse grupo são os escribas, os fariseus que estavam naquela sala, que começaram a questionar Jesus das suas palavras, da maneira que ele se dirigiu e as afirmações de Jesus acerca do paralítico. Mas existe uma outra fé, um outro aspecto da fé, que a gente chama de fé subjetiva. É a nossa confiança, é o ato de depositar a nossa confiança em Deus. Essa fé, meu querido, é fruto da primeira. Ela vem através do conhecimento da palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas essa fé é um dom, é um presente de Deus. E a Bíblia está falando aqui desse tipo de fé que aqueles 5 homens tinham. Eles criam, eles acreditavam. A fé precede tudo ou mais, meus queridos. A palavra de Deus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. A fé é o ato de crer em Deus, de confiar na obra de salvação, no ato de justiça de Cristo ao morrer na cruz por nós. Fé é um dom. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa fé que nos aproxima de Deus, que nos justifica. É através dessa fé que nós temos nossos pecados cancelados, literalmente, pagos na cruz, quando nós confiamos no ato de Jesus. É a fé que nós cremos que Deus governa o universo. Ele é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Era a confiança que aqueles 5 homens tinham que Jesus poderia trazer uma luz, uma solução, um conforto, algo para a vida daquele paralítico. Jesus, que conviveu com aqueles moradores de Cafarnaum, que fez milagres, sinais e prodígios, despertou a fé em multidões. E aqui, meus irmãos, esses 5 homens tinham um segredo. Eles tinham esse segundo aspecto da fé. É a fé salvífica. É a fé de confiar e entregar-se totalmente
nas mãos do Senhor. Foi literalmente isso que aqueles 5 homens fizeram. 4 deles, com os seus braços, desceram, através daquele mecanismo criativo que eles criaram, aquele paralítico até os pés de Jesus. E ali então Jesus olha para o paralítico, olha para os 4 homens que continuaram no telhado, aguardando algo que Jesus pudesse fazer, e a Bíblia diz então, Jesus vendo-lhes a fé. E aí então Jesus passa a atuar, a trabalhar na vida daquele paralítico. O primeiro ato de Jesus tem a ver com um problema de ordem espiritual. Aqui está claro que Jesus está trabalhando com os corações. Jesus olha além dos nossos olhos. Deus não é como o homem vê o exterior. Ele nos vê bonitinho, arrumado na igreja, de barba feita, banho tomado, roupa limpa. Nós vemos essa parte apenas. Mas Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus não é como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus olha nessa noite para os nossos corações, como Ele olhou para o coração daquele paralítico. É óbvio que Ele via os problemas de ordem física, os problemas externos que todos nós temos. Ele olhou para aquele paralítico e viu que ele era um aleijado, ele precisou descer de maca. Todo o trabalho daqueles homens foi levar aquele paralítico até os pés de Jesus, porque ele não podia andar. Mas naquela hora Jesus vê o problema de ordem física daquele homem, mas os seus olhos vão além e olham para o coração daquele homem. Ele tinha um problema de ordem espiritual. É um problema que todo homem, toda mulher, toda raça humana tem. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É para este coração pecador que Deus olha essa noite, para o meu, para o seu, aonde você estiver. E Ele tem algo a nos declarar. Somente Ele pode fazer isso. Nenhuma religião, nenhuma boa obra, não há nenhum ritual, não há nada para nós fazermos, não há uma peregrinação a ser feita, não há oferta a ser entregue, não há sacrifício que compre isso. Meus queridos, Jesus declarou a afirmação mais importante que o ser humano precisa ouvir nesta terra, neste mundo, na sua existência. Filho, tenha bom ânimo. Se eu parar por aí e eu não tivesse lido o resto, eu vou dizer assim, porque você vai sair daqui andando. Alguma coisa eu vou fazer para você ser curado e solucionado o seu problema. Mas Jesus, como eu disse, não é como o homem vê o exterior, Jesus vê o interior, e Jesus olhou para o coração daquele homem e disse, filho, tenha bom ânimo. E a afirmação mais importante de todas, cuja autoridade só um no universo tem para nos dar. Os teus pecados estão perdoados. Eu sei que você deve pensar, ele deve ter tido uma decepção nessa hora. Eu creio que não. Se você já passou pela experiência do perdão dos seus pecados, de tirar de sobre nossas costas um peso que ao longo da nossa vida só aumenta. É algo que nós vamos carregar, e se o Senhor não disser para cada um de nós individualmente, se Ele não vê em nós essa fé salvífica, e não dizer para cada um de nós, a tua fé te salvou, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados, meus queridos, é a única coisa que nós carregamos na nossa existência para dentro do túmulo. E levamos para a eternidade. Alguém diz assim, o que nós levamos para a eternidade? Uma única coisa nós acumulamos nessa vida. Não são os nossos bens, não é o dinheiro que está lá na conta bancária, não é o seu carro do ano, não é a roupa de marca que nós pagamos caro para ter, não são os entes queridos que nós tanto amamos. Nós não levaremos nada para a eternidade. Só uma coisa. Nós levaremos os nossos pecados e seremos apresentados diante de Deus com cada um dos nossos pecados. Então, na verdade, não houve uma decepção naquela hora.
No silêncio daquele coração, com toda certeza, aquele homem experimentou o maior regozijo que a alma humana pode experimentar na sua existência. É quando o Senhor retira de sobre nós os nossos pecados. E como diz a sua palavra, e lança nas profundezas do mar. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará de todos os pecados. Ah, você diz assim: não, mas aquele paralítico não confessou. Meus queridos, aquele ato, aquela atitude daquela equipe, aqueles 5 homens, eles tinham um segredo, eles tinham fé. E naquele ato de fé, era um ato de confissão, ao se colocarem na presença de Deus e permanecer em silêncio. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. O Senhor conhece os meus problemas, o Senhor conhece a minha paralisia, mas também conhece o meu coração e sabe qual é a minha maior necessidade. E naquele dia, meu querido, aquele homem recebeu o maior presente que o homem, o ser humano, pode receber em vida: o perdão dos seus pecados, porque eles tinham fé. É praticamente a mesma palavra que Jesus disse em outra ocasião semelhante, quando ele olha para aquela pessoa em estado miserável e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. 5 homens e um segredo. Eles tinham no coração o que só Deus de fato pode ver. Eles tinham fé. A fé subjetiva, que é o ato de confiar na fé objetiva, que são as promessas de Deus, na palavra de Deus, na palavra do próprio Cristo, que é o Deus encarnado, presente na vida, naquele local, atuando e operando na vida daqueles homens, literalmente, diretamente, pessoalmente. Como eu disse, nessa hora, depois de receber este presente, este peso que é tirado das nossas costas, no momento de perdão, de paz, eu me lembro muito bem quando eu entrei para a fé, com a vida destruída. Por dentro eu estava morto espiritualmente, faltava muita coisa materialmente, eu tinha muitos problemas de ordem física, material, relacional, mas o maior de todos os problemas estava lá no fundo do meu ser, e só Deus, olhando com seus olhos de fogo, que a palavra de Deus descreve assim Jesus, que ele lá prescrutar com olhos de fogo a nossa vida, ele viu que eu precisava de perdão, eu precisava de paz, eu precisava de reconciliação, eu precisava ser justificado mediante a fé, e eu tive paz com Deus. E essa fé que aqueles homens tinham, e através da fé daqueles homens, Jesus olha para eles e diz: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Muito bem, volto de novo para aquele segundo grupo que tinham apenas a primeira fé. Eram os doutores da lei, eram os fariseus, eram os sabe tudo. Isso tem na igreja hoje, gente. Tem na igreja hoje muita gente que sabe tudo da Bíblia, cita de cor cada versículo, conhece o catecismo, a confissão de fé, as regras da igreja, conhecem as leis, eles conhecem muito a palavra de Deus até, mas eles nunca conheceram o Deus da palavra. Eles não têm conhecimento, eles não têm essa fé salvífica, de confiar, de depender, nunca entregaram suas vidas ao Senhor. É uma fé teórica que não pode salvar. Porque, por um lado, eles estavam certos quando eles passaram a razoar e disseram assim: como? Quem é esse que vem e diz assim, os teus pecados estão perdoados? Somente Deus pode perdoar pecados. Então, até aí eles estavam certos, porque eles conheciam, eles eram homens da lei. Fariseus, escribas, naquela época, conheciam profundamente as leis mosaicas, o Pentateuco, os textos sagrados, os oráculos que foram entregues aos judeus. Mas, por incrível que pareça, é paradoxal isso, mas eu vou falar que é uma esquizofrenia, é uma fé esquizofrênica, eu vou dizer assim, que conhecem o conteúdo dessa fé, mas não conhece o autor,
o coração não foi entregue, não foi tocado. Porque eles estavam certos em dizer somente Deus perdoa pecados, mas eles estavam errados porque eles não reconheciam o Deus encarnado diante deles. Não reconheciam que Jesus, ele cumpria todas as profecias. Ele era o Messias, o Cristo, o Deus vivo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eles não viram a glória de Deus naqueles sinais, prodígios e maravilhas. É por isso que Jesus vai dizer: ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em Cafarnaum, meus queridos, esse é o perigo de ser um membro nominal, de conhecer leis, conteúdo da fé, mas não depositar a fé no Senhor. E ali então aqueles homens vão, num ato de arrazoar, como diz o texto sagrado. Literalmente, eles começam a arrazoar. E a palavra de Deus nos diz que, mais uma vez, esse Jesus que está prescrutando corações, viu aquela fé dos 5 homens que levaram, então, um deles, paralítico, até Jesus. Agora olha para aquele outro tipo de fé. Para a fé daqueles legalistas, escribas e fariseus, que não confiavam em Deus, que não reconheciam o Senhor. E diz assim: o que estão razoando em vossos corações? É uma noite de prescrutar corações naquele encontro. Como todo encontro com Deus. Encontro com Deus, Deus não está preocupado com como você está vestido, com que carro que você parou lá na porta, como você chegou. Se foi, desceu do telhado, se sentou nos primeiros lugares, quem é você, a sua vida, no sentido de que você alcançou, conquistou, fez, aconteceu, o quanto você conhece da lei de Deus. Deus prescruta os nossos corações e diz para uns, vendo-lhes a fé, ele diz: tenham bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E diz para outro: o que estão arrazoando em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Aí ele diz para aqueles escribas e fariseus: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta e anda? Então, ali sim, finalmente Jesus trabalha numa outra área na vida daquele paralítico. Jesus olha para ele: filho, levanta. Uma ordem com a autoridade que Jesus tinha: toma o teu leito e vai para a tua casa. E a palavra de Deus nos diz então que aquele paralítico que precisou ser arrastado numa maca, e através daquele içamento ele é descido até os pés de Jesus. Ele não poderia mover em hipótese alguma. A Bíblia diz que ele se levanta e se coloca em pé. Todos ficam chocados. E ainda mais ele toma aquele leito que era o testemunho da sua paralisia, da sua enfermidade, daquilo que ele carregou ele por muitos anos. Agora ele podia carregar aquele problema. Aquele problema que o carregava, agora ele podia carregá-la, aquela maca. E segurando debaixo do braço aquela maca, ele sai daquele ambiente andando. Como diz o texto sagrado, se você lê a expressão bíblica, é muito interessante. Ali, meus queridos, todos, diz o texto sagrado, a ponto de todos, à vista de todos, foi um testemunho. Ele saiu por aquela casa, desviando das pessoas, arrastando aquela maca que o havia arrastado até ali, e todos vendo aquilo em silêncio, atônitos, atordoados, chocados com o que eles estavam vendo. A Bíblia diz: a ponto de se admirarem todos. E naquela hora deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Nessa noite, meu querido, que nós estamos falando sobre fé. Eu não sei se você tem conhecimento, acesso ao conteúdo da sua fé. A palavra de Deus, aos nossos princípios de fé e prática, as nossas confissões, uma boa teologia que a nossa igreja tem, graças a Deus por isso. Mas só isso não basta, não é suficiente. Jesus essa noite olha para os nossos corações e ele procura aquele tipo de fé que aqueles 5 homens tinham. 5 homens e um segredo, que despertou a atenção de Jesus. E a Bíblia diz que, vendo-lhes a fé,
disse: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Que nessa noite, meu querido, nós possamos encerrar esse nosso encontro com a nossa fé renovada, com os nossos pecados na presença de Deus perdoados, e em paz possamos subir para a nossa casa. 2 homens subiram para orar. Um deles dizia consigo mesmo, diz a Bíblia: graças te dou porque eu sou bom, porque eu dou o dízimo, porque eu vou na igreja, porque eu faço isso aqui. É o primeiro grupo, gente, de fariseus, de homens que conhecem, mas não têm no coração a presença de Deus. E a Bíblia diz que um outro batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, homem pecador. E a Bíblia diz que esse segundo subiu para casa justificado. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Feche seus olhos, coloque a sua vida na presença de Deus. O amanhã não nos pertence, gente. A única coisa que levaremos dessa vida, com toda certeza, serão os nossos pecados, se não os entregarmos aos pés de Jesus, como literalmente aquele homem foi entregue, com tudo que tinha, com as suas mazelas, com os seus problemas, com a sua enfermidade. Nessa noite, na presença de Deus, derrame tudo. E no tempo de Deus, nas prioridades de Deus na nossa vida, primeiro os problemas de ordem espiritual serão resolvidos, a cura da alma, o perdão dos nossos pecados, a paz com Deus. Depois os problemas de ordem física, relacional, profissional, material. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos deu o próprio Filho, quanto mais não nos dará todas as demais coisas. Então coloque essa noite a sua vida na presença de Deus. Confesse, ore, receba o perdão de Deus e deixe que Ele cuide das demais coisas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vamos orar, colocar nossa vida na presença de Deus e encerrar com um lindo hino: Tu és fiel, Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos essa noite na Tua presença, testemunhando, Senhor, a história de 5 homens, homens de fé, que receberam a maior bênção nessa vida, que foi o perdão dos pecados, e depois ainda a cura física, Senhor. Tu sabes dos problemas de ordem física, material, relacional, que todos nós temos, e eles nunca irão, ó Deus, cessar totalmente nessa vida. Resolvemos um hoje, amanhã surgem 2. Passaremos a vida correndo atrás desses problemas? Não, Senhor. Nós precisamos primeiramente da cura da nossa alma. Nós precisamos de paz lá dentro. Nós precisamos da direção, da orientação, do alimento espiritual, da presença de Deus. A minha alma tem sede, é de Deus primeiramente. E que nessa noite nós possamos receber, Senhor, essa bênção especial, como aquele homem paralítico, quando Jesus diz: filho, tenha bom ânimo. Que cada um de nós possamos ter bom ânimo em meio aos problemas dessa vida, pois nós estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um que está conosco essa noite, que a Tua palavra chegue nesse coração, que a Tua palavra toque nessa vida, Senhor, transformando vidas, ó Pai, e que ó Deus, que esta fé guardada em nossos corações possa se externar, Senhor, se manifestar, trazendo cura para a nossa alma, Senhor. E assim as demais coisas, Tu conheces dos demais problemas que todos nós temos. Colocamos nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Tu és fiel, Senhor.